Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês sabem, antes de passar o oi inicial para as minhas queridíssimas, nós vamos lembrá-los de que nós estamos na Semana dos Clássicos. E assim como a semana passada nós fizemos Shakespeare 1, hoje nós continuaremos falando das obras de Shakespeare, ou também conhecidas como obras shakespearianas. Mas, como a Van começa hoje, ama de paixão, eu vou passar para a Bia primeiro falar o oi dela e depois ela passa para a Van, que já dá o pontapé inicial hoje aqui na nossa programação. Um beijo para todos e ótimo programa. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Então, vamos começar mais um programa de Shakespeare, porque, como a Marília falou, é tanta obra, tanta coisa, que não tem como a gente falar de Shakespeare em apenas um programa. Então, a gente vai continuar nesse programa falando um pouquinho mais de Shakespeare e as suas obras magníficas. Com isso dito, eu passo a palavra para a Van, para ela já poder começar aí o programa para vocês. É isso aí, vamos dar continuidade ao nosso Shakespeare gênio, né? Tudo bem, pessoal? Eu espero que todos estejam bem e preparados para mais um programa cheio de informações e de curiosidades sobre esse artista completo, magnífico e tudo mais. Começando então, eu vou falar sobre uma das comédias mais festejadas, que é O Sonho de uma Noite de Verão. Teve tantas produções teatrais no mundo todo que se tornou um clássico das comédias românticas. Então, vamos ao seu contexto. Para quem não conhece, Sonho de uma Noite de Verão, Egeu queria casar sua filha Hérmia com Demétrio, mas ela amava Lisandro e não aceitava o casamento. Lisandro e Hérmia decidiram fugir para continuarem juntos. Eles combinaram o encontro na noite seguinte, né, no bosque. Lisandro e Hérmia contaram para Helena sobre o plano de fuga e o objetivo deles era deixar Helena feliz, já que sabiam do amor dela por Demétrio. No entanto, Helena contou para Demétrio sobre o plano com a intenção de ficar com a gratidão e a amizade dele. O casal Oberon, rei dos elfos, e Titânia, a rainha das fadas, moravam no bosque. Porém, brigavam muito por ciúmes. Para se vingar da esposa, Oberon decide pingar. Vou continuar aqui rapidinho, porque a avó deve ter dado uma falha. Então, a gente estava falando que o Oberon, né, que morava no bosque, ele decide pingar o suco da flor do amor nos olhos de Titânia. Né? Esse encantamento, ele faria com que ela se apaixonasse pela primeira que avistasse ao abrir os olhos. Ao acordar, ela avistou Fundílios, que era um homem artesão que estava no bosque. Ele tinha corpo de homem e cabeça de burro, né? Fundílios, ele estava desse jeito porque Puck, que é o servo de Oberon, ele quis aprontar um pouco e acabou deixando ele assim. Exatamente, a Van voltou, eu acho. A Van pode continuar. E aí, o que acontece com o Oberon? A internet, me perdoem, a internet fica oscilando e a gente fica refém, né? Não tem muito o que fazer. Mas, enfim, então, continuando aqui, Oberon viu Helena correndo pelo bosque. Obrigada, Bia, por ter dado continuidade para mim. Então, viu Helena correndo pelo bosque, atrás. Pessoal, como deu problema aqui no áudio da Van por conta da internet, que realmente não está boa, eu acredito que para ninguém, vamos dar continuidade. Oberon viu Helena correndo pelo bosque atrás de Demétrio e declarou o seu amor. Isso o comoveu, portanto, decidiu ajudar Helena.
Ele ordenou a Puck que colocasse o suco da flor do amor nos olhos de Demétrio, e como Puck era muito atrapalhado, ele pingou o suco da flor do amor nos olhos de Lisandro, que também estava no bosque para fugir com Hérmia. O problema é que a primeira pessoa que Lisandro avistou foi Helena, e se apaixonou por ela. Para corrigir o erro de Puck, Oberon pingou o suco da flor do amor nos olhos de Demétrio, que imediatamente também se apaixonou por Helena. Agora os dois, Puck, agora os dois estavam apaixonados por Helena. Né? Então ficou bastante complicado. Para mais uma vez corrigir o erro, Puck e Oberon fizeram Demétrio e Lisandro adormecerem. Depois colocaram Hérmia perto de Lisandro e Helena perto de Demétrio. Pingaram o suco de uma erva do desencantamento nos olhos de Lisandro para que ele voltasse a amar Hérmia. E assim, tudo foi resolvido. Ao acordarem, os quatro acreditaram que tudo tinha sido apenas um sonho. Titânia, que ainda estava enfeitiçada pelo suco da flor do amor, estava sendo escrava de Fundilhos e fazendo todas as suas vontades. Oberon, que tinha planejado tudo, ficou com dó da esposa e também a desenfeitiçou, usando o suco da mesma erva do desencantamento ao despertar. Titânia acreditou que tudo tinha sido apenas um sonho também. Titânia e Oberon ficaram muito felizes para se reencontrarem e, por se reencontrarem, fizeram as pazes. Egeu, Teseu e Hipólita andaram horas pelos bosques à procura de Hérmia. Encontraram os quatro amigos juntos para solucionar de uma vez esse impasse. Teseu e Hipólita se casariam no dia seguinte. Decidiram que o casal Hérmia e Lisandro e o casal Helena e Demétrio também se casariam na mesma cerimônia. Egeu aceitou. Após a realização dos 3 casamentos, Oberon e Titânia jogaram um encantamento por todo o palácio para que os casais fossem felizes pelo resto da vida. Essa talvez seja muito mais romântica que Romeu e Julieta, porque é um romantismo alegre, né? Que termina bem, e tudo através de uma magia ímpar. Eu acho que voltou a internet da van. Daqui a pouquinho a van a gente entende perfeitamente bem. As nossas internets também não estão lá grande coisa, né? O pessoal da internet, mas atenção aí, né? O mundo está se tornando digital. Como é que faz? Pois é. Não é? Então vamos lá, Bia, por favor, querida. Como a Má estava falando, a gente tem pessoas que concordam realmente que essa obra é ainda mais romântica pelo fato de ela ser alegre e ter um final feliz. Porque vamos concordar que grande parte da gente ficar feliz é o final feliz, né? Acaba o final triste, a gente fica triste também. Então, a beleza dessa obra, ela inspirou filmes, livros, óperas e tudo mais que se possa imaginar, né? O Mercador de Veneza se passa na Veneza, Itália, do século XVI. O jovem nobre Bassanio pediu dinheiro emprestado ao amigo Antônio. Antônio é rico, mas todo o seu dinheiro está comprometido em empreendimentos no exterior. O objetivo de Bassanio é viajar a Belmonte e pedir a mão de Portia, que é a herdeira do rico Belmonte. No entanto, Antônio ele não pode emprestar o dinheiro e só resta então procurar o agiota judeu chamado Shylock, que vinha esperando uma oportunidade ali para se vingar de Antônio. Ele pede dinheiro, então, ao negociador pessoalmente, prometendo-lhe uma libra de sua própria carne, caso não haja pagamento em 3 meses. A notícia de que seus navios naufragaram deixa Antônio em uma situação muito complicada, com o caso, né, sendo levado, então, à corte de Veneza para definir se o contrato será mesmo executado. A questão ética, né, suscitada na obra, ela trata sobre o cumprimento ou não do contrato entre Antônio e Shylock, pois este, para se vingar, né, ele não cederia a possibilidade de deixar de receber o prometido, que era 1 libra da carne de Antônio, mesmo Bassanio oferecendo o dobro do dinheiro combinado, mas não no dia firmado, infelizmente. O contrato, então, é sabido, né? Ele trata da chamada Lex Inter Pars,
que é lei entre as partes, né? Que, no caso, fora reconhecido como sendo válido pelas leis de Veneza e pelas autoridades competentes, porque fora registrado. No julgamento, onde Shylock pede o cumprimento, né, do combinado ali, os juízes até mesmo reconhecem a dificuldade da situação apresentada, pois, como, né, defendido por Shylock, caso o contrato fosse inobservado, haveria ali uma ameaça ao Estado de Direito, né, de Veneza e à liberdade, uma vez que o Estado tem que fazer cumprir a lei, sobre pena de perder a soberania, né, sobre os seus súditos. A situação, então, ela apresenta, né, a seguinte solução. O contrato afirma expressamente que somente 1 libra de carne deveria ser retirada de Antônio, nem mais e nem menos. E ao mesmo contrato, ele não afirmava nada sobre o derramamento de sangue quando da retirada da carne, podendo então Shylock ser punido, caso não pudesse cumprir o que fora rigorosamente estabelecido no contrato. Assim, Portia, que era a moça que ele queria, né, cortejar, através de um jogo de interpretação ali, ela consegue reverter a situação, onde Antônio ele se livra de sua pena e Shylock ainda é punido e humilhado outra vez, condenado por dolo. Ele perde parte de seus bens e é obrigado a tornar-se cristão. É muito curiosa a situação, né, apresentada por William Shakespeare, pois concorda, né, com a obediência do contrato, quando as partes não caem em erro aí. Não sendo esse o caso apresentado, óbvio, pois o contrato ele não é válido, em minha opinião, né, dispondo Shylock de mero desejo de vingança ali por Antônio, uma vez que não se pode dispor do corpo de outra pessoa de tal forma, como o que acontece no contrato ali escrito por William Shakespeare. Fazendo aí um breve comentário sobre a questão contratual, né, no direito contemporâneo, ele deveria ser considerado nulo por absoluta ilicitude do objeto, né, conquanto houvesse pleno consentimento de ambas as partes. Ora, é aí que está a questão ética aí, né? O Shylock ele deveria entender a situação que foi posta ali e desfazer o contrato, né? Deixando de cortar a carne de Antônio, porque a vida e a integridade física deste, né, do Antônio, é muito mais importante do que o dinheiro emprestado. Mas por causa da vingança, né, ele procede aí, chegando ao tribunal e sendo punido por agir com dolo aí. Até aqui eu entendo assim o posicionamento do tribunal, porque Shylock ele deveria ser realmente punido, né, uma vez que ele prosseguiu com o contrato. Entretanto, a pena imposta pelo tribunal, que foi de obrigá-lo a converter-se em cristão, é um pouco humilhante aí, digamos assim, na minha opinião. Porque cada indivíduo ele é livre para fazer as suas próprias escolhas, né, mediante e observância de suas próprias convicções, aspirações, sonhos e tudo mais, né? Então eu acho que aí tem essa discussão aí nesse texto do William Shakespeare, né? Por se tratar de um contrato que cortava a carne de alguém, então tem toda uma história aí que na época, como eu disse, é um teatro, né? É uma história fictícia, mas se a gente trazer para os dias de hoje, né? E para o mundo contemporâneo, é um pouco inadmissível um contrato desses, né? Mas, deixando um pouquinho de lado essa história de contrato, carne, tirar a carne de alguém, né? Tirando essa história de um mercador de Veneza, vamos pegar uma outra história, então. Vamos mudar um pouquinho o contexto, né? Vamos mudar um pouco aí. Olha, eu não sei, eu acho que é melhor vocês continuarem, porque a internet está oscilando bastante, então acho que vai dar umas travadas. Aí, se a Marília puder, claro, eu fico aqui.
Tá, Ok. tá na mão, então fica junto com a gente. Então vamos Estou lá. acompanhando. Legal, legal. A Van, então, vai falar da Megera Domada, que é outra obra famosa que inspirou a telenovela brasileira e também inspirou Hollywood. Muitos leitores chegam até essa obra, Megera Domada, através de inúmeras adaptações que a peça ganhou, como, por exemplo, a novela O Cravo e a Rosa, ou então o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Olha, são filmes que nós todos aqui conhecemos, é da nossa época, né? Foram baseadas nessa peça de 1600 e alguma coisa. Mas se engana quem pensa que essa obra de Shakespeare é apenas uma comédia romântica. Pelo contrário, ela tem um lado bem controverso. Vamos ver do que se trata. No centro da história estão duas irmãs, Bianca mais nova e Catarina mais velha. Bianca é gentil, delicada e tem muitos pretendentes, mas seu pai, Batista, decide que ela só pode se casar depois da irmã, que é a mais velha. O problema é que nenhum rapaz quer saber de Catarina. Ela é geniosa, mal educada e agressiva. É a megera que dá nome à peça. Entra em cena, então, Petrúquio, que, aliás, é o mesmo nome, né, do autor do Cravo e a Rosa. Do autor, não, da personagem do Cravo e a Rosa. Também era Petrúquio Catarina, né? Entra em cena, então, Petrúquio, interessado no dote que o futuro marido de Catarina vai receber. Ela garante que não só vai se casar com ele, como vai conseguir domar a moça. Eis a principal polêmica da peça. Petrúquio se casa com Catarina e, para que ela o obedeça, faz coisas como deixá-la sem comer e sem dormir. A estratégia funciona e Catarina se transforma, chegando a fazer um longo discurso, defendendo que as esposas devem ser obedientes e submissas aos maridos. Antes que alguém sugira o cancelamento de Shakespeare, vamos com calma. É preciso levar em conta que a Megera Domada foi escrita no final do século XVI, quando as esposas realmente eram consideradas propriedades dos maridos. E, além disso, não podemos esquecer que a peça é uma comédia, gênero que tem o exagero como característica muito importante. Se Shakespeare foi machista ou não, isso não vem ao caso, certo? Enfim, é preciso ler para tirar as suas próprias conclusões. E mesmo que a relação entre Catarina e Petrúquio tenha pouca graça, é possível dar gargalhadas com o arco de Bianca, especialmente com as artimanhas do pretendente Lucêncio e seu criado, Trânio, que ocupam uma grande parte da história. E a construção desse texto também é ótima, né? Fica aí a dica para todo mundo ler. A peça ela se inicia com um bêbado chamado Sly, sendo alvo de uma pegadinha, e é para ele que a peça A Megera Domada é apresentada. Temos, assim, uma peça dentro de uma outra peça. Vejam que Shakespeare criou a metalinguagem através da Megera Domada. E, para completar o texto de Shakespeare, ele tem frases ágeis e repletas de jogos de palavras, trocadilhos e duplos sentidos. O primeiro encontro de Petrúquio e Catarina é impagável, traduzidas brilhantemente nessa edição de bolso, né? Tiradas de Milor Fernandes, que a gente sabe, fica aí a dica, né, da editora LPM, para quem quiser realmente ler. Vale a pena. Inclusive porque O Cravo e a Rosa, né, é uma peça que está disponível na internet, uma novela do começo dos anos 2000, final de 99, começo de 2000, que está disponível aqui na internet para que todos possam assistir. E é uma das novelas mais amadas, né? E bem famosa. Maravilhosa a novela. Sim, ela teve um elenco único, né? Se eu aproveitar para ler aqui um comecinho da Tempestade, vocês me permitem, meninas? Com certeza, Márcia. Nós vamos dar uma mudada agora, a Tempestade. A peça ela baseia-se na literatura de viagens da época, no caso, em uma tempestade perto do que hoje conhecemos como Bermudas. A ilha em questão tem outro nome na peça. Ao que parece, o projeto colonial inglês parecia estar na mente de Shakespeare ao longo da história e também o ensaio de Montaigne, Canibais, acerca do Novo Mundo. Lembrem-se que a América havia acabado de ser descoberta, né? Então, em 1500, o Brasil foi descoberto. A América um pouquinho antes. Nós estamos 100 anos depois.
E a época não havia internet, hein, por favor. Então, tudo dependia, era muito difícil, né? Então, uma carta levava 6 meses para chegar. Nós já estudamos aqui a questão das cartas de Pero Álvares de Cabral, né? Imaginem, a época não é tão diferente. Então, as grandes navegações. Mas Shakespeare parece que ele tinha o dom de entender o que viria depois, né? Então, é muito importante a gente fazer essa ressalva aqui para a gente poder falar dessa peça. E esse ensaio, essa peça, ela foi traduzida para o inglês em 1603, e ela analisa os costumes da tribo dos Tupinambás, e deve ter sido lida pelo autor. O nome de um dos personagens da peça, Caliban, parece derivado de Canibal. Olha a ligação aí. Vocês se lembram do filme Canibal, ou Hannibal, né? Que já vai mudando de nome? Há controvérsias de que A Tempestade teria sido a sua última peça escrita, mas existem alguns estudiosos de Shakespeare que dizem que Henrique VIII teria sido a sua última. Bem, vamos à história? A peça é uma história de vingança, romance e magia, e tudo começa com uma tempestade que atinge o navio que transporta Alonso, Fernando, Sebastião Antônio Gonzalo, Stefano e Trínculo, que estão a caminho da Itália, depois do casamento da filha de Alonso, Claribel, com o príncipe de Tunis, na África. O naufrágio é iminente. Todos começam a temer por suas vidas. Um relâmpago atinge o navio, rachando-o. Todos se preparam para afundar. Ao longe, Próspero e Miranda, sua filha, assistem ao naufrágio. Eles estão na costa da ilha. Miranda pede ao pai que o salve, implora para aquelas pobres almas que elas não sejam destruídas em vão. Ela pede, pois sabe que foi o próprio pai e o servo Ariel que afundaram a embarcação, graças aos seus poderes mágicos. O pai acalma a filha, dizendo para que ela não se preocupe, pois tudo ficará bem, sem antes revelar para a filha um pouco sobre sua própria história, ou seja, o seu passado. Um passado mal contado, pois ele, o pai, nunca havia contado tudo o que ocorrera. Na tempestade, essa peça maravilhosa, o leitor será informado logo de início que todos os inimigos do personagem central, que é o Próspero, estarão à sua disposição a partir do naufrágio, que tanto ele como sua filha Miranda presenciaram, ou seja, ele quer infligir aos seus desafetos que estavam a bordo daquele navio a sua visão de justiça na ilha onde naufragaram. Em outras palavras, a sua ilha. Mas para que o leitor, né, possa identificar realmente a vontade dessa justiça toda, vamos começar dizendo o seguinte: o imbróglio dessa história envolve uma usurpação do trono de Próspero por seu irmão, Antônio, com a ajuda do rei de Nápoles, Alonso, e a busca de Próspero para estabelecer justiça. Tudo isso é o que vai dar o tom dessa peça. A filha ainda pequena, Miranda, foram deixados à sua própria sorte, mas Gonzalo, por um gesto de piedade, deixou alguns suprimentos e os livros de Próspero, que são a fonte da magia e do poder. A filha e o pai conseguem sobreviver nessa ilha, onde viveram por 12 anos. Próspero detém o conhecimento da necromancia, ou seja, poderes mágicos. Ele possui uma imensa biblioteca sobre assuntos relativos à magia. E foi devido a essa devoção ao estudo e aos livros que Próspero teve os meios para educar e criar a sua filha Miranda. Para que a gente tenha uma ideia da importância dos livros, eu faço a citação aqui de um diálogo entre 3 personagens, Stefano, Ariel e Caliban, que estabelecem a seguinte conversa, referindo-se a Próspero, o senhor da ilha, o pai de Miranda. Caliban diz: como eu já disse, ele tem o costume de cochilar de tarde nessa hora. Há de poder espirrar o seu cérebro, mas antes tira os livros. Com uma acha, amassa o crânio ou rasga-se com pancada ou corta a goela com a faca. Só lembra de pegar primeiro os livros,
Sem estes é um tolo igual a mim, sem mais espíritos para mandar. Todos eles o odeiam igual a mim. É só queimar os livros. Ele tem utensílios, como os chama, para arrumar-se um dia, se tiver casa. Olha que loucura! Olha que loucura, Bia! É uma loucura só, né? Shakespeare, gente. É Shakespeare, é um gênio. A gente tem que lembrar também, tem toda aquela controvérsia de ser machista ou de ser um pouco, né, pesado. Mas a gente tem que lembrar que é antigo, todos os textos dele. Ele viveu entre 1515, se eu não me engano, né? Então, gente, é uma época antiga, era costumes diferentes, era uma mentalidade diferente da nossa, né? Naquela época as mulheres eram submissas, hoje a gente está mudando esse conceito. Então temos que entender, é histórico, não quer dizer que é certo ou errado nos dias de hoje. Faz parte da história. A gente está contando aqui as obras que ele tem, que fazem parte da história, algo do nosso mundo, pessoal. É arte, tem antiga, vai ter arte nova e vai surgindo novas artes sempre. Então a gente tem que reviver, né? É o que eu acho. Exatamente, e a gente tem que lembrar também que Caliban, ele terá um papel fundamental, né? E notem como, por exemplo, Shakespeare já fazia alusão aos índios encontrados aqui na América. Como vocês vão de se lembrar, né? Quando os navegadores europeus eles chegam no chamado Novo Mundo. Por que Novo Mundo? Porque só conheciam a Europa. Quando eles chegam nas Américas e dão de cara com os nativos daqui, os índios, eles começam a ter uma dimensão cultural diferente da dimensão cultural europeia. Shakespeare, como era um homem muito culto, muito provavelmente, tenha lido as cartas de Cabral, né, ao rei, tanto é que ele escreve bastante para rei, né? Ele escreve para reis da Inglaterra e da França, que eram o grande mundo da época, assim como houve Portugal e Espanha, assim como houve também, né, Estados Unidos e União Soviética. A gente sabe, né? Porque os poderes eles vão passando de mãos, não só de mãos, como de nações também, né? Então eles caminham entre mãos e entre nações. A gente sabe, essa é uma fala, né, de um grande escritor, Adam Smith, né, que trabalhou discutindo a economia do mundo na mesma época de Shakespeare. Então a gente tem que se lembrar que o Shakespeare, ele escrevia sim, mas ele não escrevia do nada, né? Todo o foco da escrita dele era baseado não só na sua inteligência, criatividade e cultura magnífica, mas também dos textos com os quais ele tomava contato e aos quais ele era submetido por conta da sua gigantesca bagagem de leitura naquele período. Pessoal, nós teremos também um terceiro dia para Shakespeare. Nós não conseguimos esgotar o nosso magnífico Shakespeare em 2 dias. Nós teremos um terceiro dia para o nosso queridíssimo e amado Shakespeare. E hoje eu aproveito aqui e encerro a nossa programação me despedindo, depois eu vou passar a palavra para Vanessa e para Bia, para a gente poder se despedir e lembrando que na nosso próximo sábado, aí sim encerraremos o nosso queridíssimo Shakespeare. Beijo para todo mundo. Van, com você. Beijo, espero que vocês estejam conseguindo me ouvir direitinho. Até o próximo programa. Estou gostando de pelo menos ficar de ouvinte aqui, que é muito bom. Bom, pessoal, então um beijo. Até a semana que vem, com mais um Shakespeare aí para vocês, porque eu já falei que é muita obra, muita coisa, não tem como. Mas a gente continua aí, espero que vocês estejam gostando. Um grande beijo e até a próxima. Só lembrando que nós estamos na história da tempestade. Então, na próxima, nós já vamos começar dando desfecho dessa peça de Shakespeare, que é gigantesca. Ela é imensa e vale a pena, quando puderem, ler na íntegra, né?
Pessoal, um beijo. Tchau.